A paz do Senhor, eu sou o pastor Rodrigo Silva. Nós estamos aqui para mais uma aula do nosso canal AD Belém Pinda EBD. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, nós gostaríamos de convidá-lo a se inscrever neste canal, a curtir, a compartilhar e ative as notificações, porque semanalmente nós temos a lição da EBD para que possa servir de auxílio na sua preparação da aula. Então, estas aulas são para compartilhar um pouco da caminhada cristã, mas também para auxiliar professores, alunos a estar estudando a nossa lição. Então, a lição de número 10, o tema é a mordomia das finanças. Nós temos o nosso texto áureo, que está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 10, que diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. A verdade prática diz o seguinte: o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudências, comedimentos e amor. A leitura bíblica em classe está em dois textos: Eclesiastes, capítulo 5, do verso 10 ao 11, 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 6 ao verso 10. Eclesiastes 5, 10 e 11 diz assim: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que o verem com os seus olhos? Texto de 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 6. Mas é grande o ganho a piedade, com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, o objetivo geral dessa lição, a lição de número 10, que será lecionada no dia 8 de setembro, no próximo domingo, ela tem como objetivo geral ressaltar que o cristão deve lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento e amor. Essa lição ela se divide em 3 tópicos, tendo como 3 objetivos específicos. O primeiro objetivo é mostrar que tudo vem de Deus. O segundo tópico é expor como o cristão deve ganhar dinheiro. E o terceiro, explicar como o cristão deve utilizar o dinheiro. Então, para iniciar, eu convido a você que durante essa aula faça uso da Bíblia Sagrada, porque toda a nossa aula está embasada na Bíblia. Então, para enriquecer, traga novas traduções, utilize novas traduções bíblicas e leia os textos bíblicos com seus alunos, fazendo com que eles tenham bastante empatia pela Bíblia, que eles consigam manusear a Bíblia, achar os versículos, porque nas nossas classes, apesar de ser dividido por faixas etárias, às vezes nós temos pessoas que se converteram há um ano, pessoas que já estão a vida toda na igreja, mas este exercício bíblico é muito importante. Então, o comentarista, ele já inicia o seu primeiro ponto, ele vai demonstrar que a boa administração, ela glorifica o nome de Deus. E daí no primeiro tópico, que tem por título Tudo que temos vem de Deus, o seu primeiro subtópico diz: Deus é dono de tudo. E nós vamos ver que no Salmos 24, verso 1, a palavra do Senhor já vai dizer assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam. Este primeiro subtópico é a base, é a sustentação de toda essa revista. Se nós somos mordomos, isso implica em quê?
que nós estamos administrando, que tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. Então, neste primeiro tópico, é tudo aquilo que vai dar base para que você possa trabalhar os demais tópicos durante a lição, levando sempre em consideração o que está escrito lá em 1 Crônicas 29:14, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, todamos. Então, primeiro aspecto para iniciar a mordomia financeira é reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. É reconhecer que Deus tem dominado e Deus tem cuidado da sua vida. No segundo subtópico, nós vamos observar como devemos tratar com o dinheiro. O comentarista ele vai dizer que é necessário que muito cuidado no trato com o dinheiro, porque às vezes podemos parecer materialmente ricos, mas espiritualmente miseráveis. O próprio Jesus vai apresentar o dinheiro como mamon. Se você ler lá em Mateus capítulo 6, na boca de Jesus assume este aspecto aí, ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Então todo cristão, ele deve tomar cuidado nesse trato com o dinheiro. Apocalipse capítulo 3, verso 17, muitos podem se enganar com a ilusão do dinheiro e dizer como essa igreja disse: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, o Senhor deixa claro que o crente pode pensar estar rico aos próprios olhos, mas invariavelmente ele pode estar desgraçado e separado da graça de Deus. Então, o ponto central é que sempre tenhamos gratidão, e que o dinheiro ele é o nosso servo para que possamos servir outras pessoas. E daí o autor também ele vai trabalhar no terceiro subtópico do primeiro tópico sobre o cuidado com a falsa prosperidade. Tem se divulgado, principalmente no Brasil, sobre a teologia da prosperidade. Essa teologia que muitas vezes ela vai dar ênfase ao ser humano, dizendo que o ser humano está imune aos males, tanto os humanos com doenças, como os males sociais, um desemprego, um momento de finanças difícil. Mas essa teologia, ela não é feita da parte de Deus, ela não é feita com seriedade. Porque todo crente, sendo rico ou sendo pobre, ele está submetido ao senhorio de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então, neste primeiro tópico, nós devemos dar a ênfase que Deus é dono de tudo. E por isso, tudo o que temos vem dele. Tudo que administramos, tudo aquilo que nós somos mordomos, nós estamos administrando para Deus, para a glória do nome de Deus. Então essa teologia da prosperidade, ela também pode tornar o cristão um escravo do dinheiro, um escravo dessa correria da vida, mas esquecendo que as bênçãos de Deus, elas não acrescentam dores. Então, nosso Deus está sempre pronto para nos ajudar, sempre pronto para nos derramar as bênçãos dos céus. Então, para esse primeiro tópico, enfatize, professor. Leia os textos bíblicos, demonstrando para os seus alunos que a Bíblia, ela nos ensina que Deus tem cuidado das nossas vidas, que Deus é aquele que nos ajuda, que nos socorre nos momentos de aflição, que Deus
é o que dá a prosperidade, mas não uma prosperidade para que a gente se torne pessoas egoístas, como nós veremos mais para frente, avarentas, mas pessoas que estão prontos e dispostos a servir a Deus. No segundo tópico, nós temos como principal objetivo expor como o cristão deve ganhar dinheiro. Então, como que o cristão deve ganhar dinheiro? Será que nós podemos fazer tudo? Será que para o sustento das nossas vidas vale a pena fazer todas as coisas? Então, nesse primeiro subtópico, já é enfático o seu subtítulo, que é Trabalhando honestamente. O autor ele vai apresentar o texto de Gênesis 3:19 a respeito do suor do nosso rosto, que nós comeremos o pão. Ele vai apresentar o texto que nós não devemos viver inquietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com a vossa própria mão, como já vos tenho mandado, 1 Tessalonicenses 4:11. Mas um texto que me chama muito a atenção, que neste segundo tópico ele vai trazer essa ênfase do que é a vida cristã, é o texto de Efésios 4:28. E o texto de Efésios 4:28 ele vai demonstrar isso trabalhando honestamente. Ele vai fazer o paralelo da velha vida cristã e da nova vida. E o que diz o texto? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com o que repartir com quem tiver necessidade. Então, trabalho honesto, entendemos o que? Todo tipo de atividade que sustenta e dignifica o ser humano. Então nós vamos ser obedientes, em primeiro lugar, à palavra de Deus. Nós também seremos fiel às leis civis do nosso país. Nós estamos no Brasil, nós temos uma Constituição que rege as leis trabalhistas, também rege a nossa maneira de se comportar na sociedade. Então, o cristão ele não deve se meter em práticas ilícitas. É o que o autor nos traz para o segundo subtópico, que é fugindo das práticas ilícitas. Provérbios 28:20 vai dizer: o homem fiel abundará em bênção, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Para o cristão, irmãos e irmãs, não vale o jeitinho brasileiro, não vale o toma lá da cá. Nós observamos que na leitura que foi feita sobre trabalhar honestamente em Efésios, Paulo dá ênfase à velha vida, aquele que roubava, agora não rouba mais. Aquele que tinha uma velha maneira de viver, agora não tem mais. Agora o que ele faz? Ele trabalha, e trabalhando, ele trabalha de maneira honesta e foge de tudo aquilo. Porque quando nós nos metemos com coisas que são ilícitas, nós não somente cometemos crimes de acordo com a Constituição brasileira, nós desonramos o nome do nosso Senhor. E daí, ao desonrar o nome do nosso Senhor, nós não estamos testificando do que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, não é só fugir das práticas ilícitas com medo da punição civil. Como cristão, como discípulos de Jesus, nós fugimos das práticas ilícitas de maneira que o nome do Senhor continue sendo glorificado. O terceiro subtópico desse segundo ponto vai dizer sobre fugindo da avareza. A avareza nada mais é do que o amor ao dinheiro. Olha o risco que nós temos quando nós não reconhecemos o que nós vimos lá no primeiro ponto, que Deus é o dono de tudo. Nós podemos achar que o nosso ganho, tudo aquilo que nós fazemos, o que ele é? É mérito nosso.
Mas quando nós reconhecemos que tudo vem de Deus, nós fugimos. E como nós lemos lá em 1 Timóteo 6, 9 e 10, na nossa leitura bíblica em classe, nós vamos ver que muita gente que queriam ser rico caíram em tentação ou caem em tentação, porque este texto está mostrando uma realidade que pode ser vivida por todos nós. E em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Não é problema ser rico. O problema, de acordo com Paulo, orientando o jovem Timóteo, o jovem pastor Timóteo, é amar o dinheiro acima de Deus. É colocar o dinheiro como se fosse um Deus na vida. Então, nós vamos ver na Bíblia que Abraão, Jó eram homens ricos, porém se mantinham fiéis a Deus. Não colocavam no dinheiro a esperança. O dinheiro, ele não pode assumir o nosso coração e se tornar o nosso Deus. Porque então, nesse segundo tópico, nós devemos trabalhar que o cristão deve ter um emprego honesto, deve agir honestamente, que deve fugir de práticas ilícitas e práticas que não glorificam o nome de Deus. E as pessoas devem fugir da avareza, não devem deixar que o dinheiro se torne o Deus da vida dele. No terceiro subtópico, nós vamos aprender como o cristão deve utilizar o dinheiro. Esse tema nós vamos cumprir o nosso objetivo específico lá, mas me chama muito a atenção utilizar o dinheiro é não ser usado pelo dinheiro. Então, nesse primeiro subtópico deste terceiro ponto da lição, nós devemos usar o dinheiro na igreja. E como nós usamos o dinheiro na igreja? Primeiro é contribuindo com os dízimos. Como nós vimos que a nossa mordomia, ao entregar o dízimo para ser aplicado na igreja local, daí nós temos o texto lá de Malaquias, capítulo 3, do verso 8 ao verso 12, mostrando essa ênfase da gratidão, do amor de Deus para conosco, é devolver o dízimo, é auxiliar a igreja local. E esse dízimo, ele não é anulado no Novo Testamento. Se você ler Mateus 23, 23, você vai ver que ele toma uma nova dimensão mais profunda, que não é somente dar o dízimo, mas agora é obedecer a lei do Senhor completo. E também na Epístola de Tiago vai demonstrar que a mordomia do dízimo é fundamental para a igreja, porque a igreja com o dízimo vai cumprir a verdadeira religião. Tiago 1,27 vai dizer que a verdadeira religião qual é? Auxiliar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades. Então, essa ênfase que nós temos que deixar, que o dízimo é parte da administração da nossa finança. Quando nós entregamos o nosso dízimo, nós estamos aprendendo a administrar aquilo que Deus tem dado para nós. Também nós podemos contribuir com as nossas ofertas alçadas. E quais são as ofertas alçadas? São essas ofertas levantadas e que nós entregamos voluntariamente, para que a igreja siga no socorro com o necessitado, que a igreja continue na evangelização, que a igreja se organize como igreja local, que a igreja continue servindo. E daí tem um papel muito importante como o cristão deve utilizar o dinheiro na sociedade civil. E isso é um ponto muito importante, principalmente neste momento no Brasil em que nós temos um grande número de desempregados, nós passamos por dificuldade. Então, o primeiro subtópico é evitando a dívida fora do alcance.
O que significa evitar as dívidas fora do alcance? Nós devemos gastar somente aquilo que está dentro do nosso orçamento. Nós devemos fazer uma administração doméstica. Não é somente na empresa, nós devemos trazer as boas práticas para as nossas vidas. Fazer uma planilha, ver o que nós gastamos com as nossas necessidades básicas e também trazer essa administração para que a gente não venha viver estressado. Nós devemos fugir do consumismo. Não é tudo o que aparece na televisão, nos comerciais, que é para o nosso consumo. Nós temos que ter em mente, Provérbios 22:7 vai dizer: o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Quando nós adquirimos dívida fora do nosso alcance, muitas vezes nós entramos em laços que são laços malignos, que não glorificam o nome de Deus, ainda envergonham o Evangelho de Jesus Cristo. Mas nós devemos evitar também os extremos. O que é o extremo segundo o autor da lição? Aquele que é o avarento, aquele que poupa e deixa a família passar necessidade porque ele gosta de ver o dinheiro na poupança. Mas também tem um outro extremo, aqueles que gastam além das suas possibilidades. Qual é o convite do Evangelho para as nossas vidas? O convite do Evangelho é para uma vida de equilíbrio. Não é amar o dinheiro, mas também não é gastar mais do que ganha. É equilibrar, é ter uma vida debaixo da bênção de Deus, tendo uma vida de contentamento. Uma palavra para nós cristãos que nunca deve sair da nossa mente, do nosso coração é contentamento, porque Deus tem cuidado de cada um nas nossas necessidades. Então, tendo o controle da renda, de acordo com o comentarista, grande parte das pessoas no país ganha o salário mínimo, e que muitas vezes o salário mínimo não cumpre nem as necessidades mínimas. Mas nós devemos colocar um limite na nossa renda. E esse limite na renda, o que vai fazer com as nossas vidas? O que vai gerar em nossas vidas? Não é o quanto nós ganhamos. Na verdade, a administração das nossas finanças, ser mordomo das nossas finanças, é o quanto nós gastamos. E tem uma orientação aqui da lição, no tópico 2.4 deste terceiro aspecto que nós estamos abordando, é não fique por fiador de ninguém. Tem vários textos aqui que vale muito a pena que você faça a leitura com os seus alunos, que ficar por fiador de alguém é você emprestar o seu nome. E muitas vezes isso pode acarretar você problema. O autor também ele vai trabalhar sobre fugindo do agiota. A agiotagem não é só um pecado que a Bíblia condena. De acordo com a legislação brasileira, é um crime contra a economia. Ela está prevista no artigo 4º da lei, número 1521, inciso 51. Olha, isso não deve nem passar pela mente do cristão. Além de ser contra a palavra de Deus, Êxodo 22, 25 e Levíticos 25 e 36, ainda é um crime, segundo a Constituição brasileira. Então nós temos que, um cristão não deve praticar agiotagem em nenhum momento. O que é agiotagem de acordo com a lição? É o empréstimo de dinheiro de modo clandestino. E também o cristão, ele deve pagar os seus impostos. Então, portanto, cada um, o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra, de acordo com Romanos, capítulo 3, verso 7,
esse Romanos capítulo 13 vai trabalhar muito, Paulo está trabalhando aqui este texto, o aspecto do cristão na sociedade. Então, o cristão não deve sonegar impostos. Deve pagar o seu imposto de renda, contribuir. Como nós já citamos aqui nessa aula, o jeitinho brasileiro não cabe para nós. Para nós é só o jeito de Jesus, porque nós somos discípulos de Jesus. Então, é mandamento bíblico que nós paguemos o nosso imposto. Leia com seus alunos Mateus 22, do versículo 17 ao 21. Então, para concluir essa nossa aula, nós vamos ver que o dinheiro ele é uma bênção ou uma maldição, da maneira que você administra. Se você colocar o dinheiro como seu Deus, ele se torna uma maldição. Mas se você reconhecer que as suas finanças estão submetidas ao senhorio de Cristo, ele se torna uma bênção. E que nós possamos usar os recursos financeiros de modo honesto, como verdadeiros mordomos do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que você nasceu de novo, você tem uma nova realidade. E quem está nessa nova realidade, agora ele não mais somente leva o seu nome. Agora você leva o nome do Cristo. Para a preparação dessa aula, nós utilizamos algumas traduções de Bíblia. Eu incentivo você a ter, se não for da maneira tradicional, a Bíblia Sagrada. Nós na Assembleia de Deus nós usamos Almeida Revista e Corrigida, mas é bem válido para que você use o smartphone, que você tem a oportunidade aí nos Play Store, nos iTunes da vida aí, a baixar Bíblias de outras traduções. Faça a leitura, leia a Bíblia, manuseie a Bíblia com seus alunos. Usamos também o livro de subsídio do comentarista Elinaldo Renovato. É um livro muito bom que auxilia também na preparação da aula. Então, meu muito obrigado pelo tempo, mas olha, faça o que nós combinamos lá no início da aula. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ative as notificações para que chegue até você semanalmente AD Belém Pinda EBD, aulas que vão edificar a sua vida e vão ajudar. E os seus alunos, você aluno também, assista esse vídeo para que o nome do Senhor seja glorificado e que possamos crescer na graça e no conhecimento. Meu muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe a todos que assistiram este vídeo.